O próximo passo vai ser o cálculo da tolerância. Segundo a NBR 1333, a tolerância pode ser calculada como 3 vezes a precisão do aparelho, vezes o número de vértices, vezes o fator de segurança, que é 10 segundos. Então, nós temos a condição de que, se por acaso a tolerância for maior do que o erro angular, nós podemos prosseguir com os cálculos. Se a tolerância for menor que o erro angular, devemos refazer o poligonal. Então, a gente vai fazer essa questão lá na planilha, vai formatar a célula de forma com que, se ela tiver vermelho, eu vou ter esse caso aqui. E se ela for verde, eu vou ter esse caso aqui, liberando a execução dos nossos cálculos. Recorrendo, então, à apostila, eu vou calcular a tolerância, né? Ela vai ser igual a 3 vezes, aqui eu vou colocar o radianos de, só por motivos didáticos, 0 graus mais 0 minuto dividido por 60 mais 10 segundos dividido por 3.600, fecha o parênteses do radianos, vezes raiz, abro e fecho o parênteses, né? No caso vai ser do meu número 3, que é o número de vértices que eu tenho na poligonal. Eu vou colocar aqui 3. Então vai ser 3 vezes radianos de 0, ou de 10 segundos de 3.600, vezes a raiz de 3, vezes os radianos de 0, que assim também vai vir mais aqui. Quando eu der um Enter, vai ter aqui o meu resultado, né? Podemos perceber que a nossa tolerância é muito maior do que o nosso erro angular. Mas como é que a gente pode fazer isso aqui de forma com que fica formatado em termos de cor? Seleciono a célula do erro angular, vou lá no formatar, condicional, em condições, ele vai abrir uma janela para mim. Então, vou colocar aqui o valor da célula é menor. O valor da célula menor ou igual a esta célula minha que eu tenho aqui, que é da tolerância. Eu vou modificar o estilo de formatação dele e vou botar um pano de fundo da cor verde. E vou colocar uma segunda condição, onde o valor da célula maior que, eu clico aqui e coloco aquilo ali, eu vou botar uma nova formatação e vou escolher um pano de fundo da cor vermelha. E vou botar OK e OK. Significa que, nesse caso, passou-se. Para tornar a nossa tabela mais dinâmica, o que a gente pode fazer é criar uma célula para a precisão do aparelho e criar uma célula para o número de vértices da poligonal. São os dois parâmetros que existem no cálculo da tolerância. Nesse caso, a gente recorre à nossa fórmula da tolerância e na parte do radianos, onde se refere aos 10 segundos dividido por 3.600, a gente referencia a célula da precisão do aparelho, que é essa daqui. Por outro lado, na hora que a gente se referir ao número de vértices da poligonal, a gente refere a célula do número de vértices da poligonal. Dessa forma, na hora que a gente colocar os números aqui, a precisão do aparelho como sendo 10 e o número de vértices como sendo 3, ele vai calcular os números de vértices. Assim, nós podemos ver que o erro angular continua bem menor do que a tolerância. Nesse caso aqui, a célula foi formatada aqui para notação científica, mas significa aqui que é 10, né? 1,0 vezes 10 elevado a 0,1 vai ser 10. E o número de vértices da poligonal é 3. Liberado o prosseguimento dos cálculos, o próximo passo vai ser o cálculo das compensações do erro angular. Nós temos dois procedimentos. A primeira é compensação igual, ou seja, não sabendo onde o erro foi cometido, todos vão pagar a mesma parcela. Ou compensação proporcional. Cada um irá pagar de acordo com sua grandeza.
nós temos o erro, que é a constante, e o somatório dos ângulos horizontais em radiano é constante. Então, que a gente vai ter uma constante que vai ser multiplicado por cada ângulo, gerando assim uma correção individual para cada ângulo. Portanto, se o ângulo for menor, ele vai ter pouca contribuição. Se o ângulo for maior, ele vai ter uma contribuição maior. E nesse caso, esse tipo de procedimento é utilizado quando nós temos ângulos muito grandes em ângulos muito pequenos, a ponto da compensação afetar o valor do nosso ângulo. Recorrendo à nossa planilha, a gente vai ter então duas colunas, a compensação igual e a compensação proporcional, que eu vou chamar de CI. No caso, a compensação igual vai ser igual ao número de vértice, ou seja, o erro angular, dividido pelo número de vértice. Dividido pelo número de vértice. Só que é negativo aqui assim, negativo, e ela vai ser fixa, porque ela não vai variar quando eu variar a célula. Então a gente coloca um cifrão antes e depois da letra. E quando a gente der um Enter, ela vai calcular para a gente os elementos. Lembrando que nós temos o negativo da fórmula aqui e nós temos o negativo do erro angular. Quando a gente dá um Enter, o valor vai ficar positivo e assim a gente vai ter os nossos valores. Observamos que nesse caso aqui, o número de vértices também deveria ter ficado fixo. Então a gente coloca aqui um cifrão antes e um cifrão depois da letra. Quando a gente dá um Enter e prossegue até embaixo, a gente vai ver que todos os valores ficaram fixos nos seus devidos lugares. Para a compensação proporcional, eu tenho que deixar bem claro a minha célula da soma, porque nesse caso a fórmula vai ser igual a menos o erro angular, precedido de cifrão para não variar, porque é uma constante, dividido pela somatório dos ângulos horizontais em radiano, também não vai variar, então devo botar um cifrão antes e depois para não variar, vezes a contribuição de cada ângulo. No caso aqui, esse aqui em radiano, assim eu vou ter uma contribuição bem pequena, uma vez que o erro deu pequenininho aqui. O próximo passo consiste em encontrar o ângulo horizontais corrigido. Como? Eu vou pegar cada ângulo horizontal e vou somar com minha correção. Então, na nossa planilha, vai ser o seguinte. Aqui eu tenho o ângulo horizontal corrigido segundo o processo igual. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar igual ao meu ângulo mais a minha correção e vou descer obtendo meu ângulo horizontal corrigido. E na outra célula eu vou ter meu ângulo horizontal corrigido I, né, que vai ser igual à célula do meu ângulo horizontal mais a minha correção I, e puxando aqui para baixo a gente vai ter os dois elementos. O próximo passo consiste na verificação dos ângulos horizontais corrigidos, ou seja, ele tem que fechar com minhas condições matemáticas, ou seja, o somatório dos ângulos horizontais corrigidos menos 180 deve fechar com valor zero. Então, recorrendo à caderneta, a gente vai ter o seguinte, que o somatório desses elementos aqui, então eu chamo a soma, dou um Enter, e aqui eu chamo, eu vou para o lado aqui assim, verifico para ver se está somado aqui assim, então eu vou ter o meu erro angular, que vai ser o quê? Vai ser igual ao meu somatório do erro angular, menos o meu radiano, né, de 180, e fechou com zero aqui. Lembrando que esse aqui é o radiano de 180, então vai ser a somatória do meu erro angular menos o radiano de 180. Então, a mesma coisa aqui, vai ser igual ao somatório dos meus ângulos internos
menos o meu radiano de 180, fechou com zero, indicando que os nossos erros angulares aqui estão devidamente corrigidos. O próximo passo vai ser o transporte do azimuth. Ou seja, conhecido o azimuth inicial, a gente vai calcular um azimuth provisório. Esse azimuth provisório vai ser o azimuth da linha anterior mais o ângulo horizontal da linha posterior da nossa planilha. Se por acaso a soma ela der menor que 180 graus, eu somo 180 graus ao meu resultado. Se por acaso a soma estiver entre 180 e 540, eu subtraio 180. E se a soma for maior que 540, então eu subtraio 540 do meu dado. Só que, para calcular o meu azimuth, das linhas seguintes, eu tenho que ter o conhecimento de pelo menos azimuth de um ponto. Como é que eu faço para poder descobrir o azimuth desse ponto? Bom,